Wittgenstein, a obra de David Hume. Então, vou começar falando do Hume, depois eu menciono as passagens do Wittgenstein que me interessam. Uma das dificuldades e, portanto, um dos desafios que se põe na leitura das obras de Hume é justamente o fato de que esse filósofo tem por característica uma certa maneira de se dirigir ao leitor que nem sempre é a maneira mais óbvia. É claro que, numa época como aquela em que Hume escreveu, né, essa questão da relação entre o autor e o leitor, ela se põe em termos completamente diferentes daqueles que podem se afigurar hoje em dia. Então, nenhum autor no século XVIII é um autor no sentido que nós entendemos esse termo, e nenhum leitor no século XVIII é um leitor como nós somos hoje. Isso quer dizer que é sempre bom levar a sério o estranhamento que existe quando nós, como leitores do século XX e XXI, abrimos um livro de filosofia que foi escrito... eu comecei. Esqueci. Não, segundo é que eu fui lá embaixo e chegou a Aurora. Eu senti falta de alguma coisa, Tânia. Foi a sua apresentação. Segundo curso de literatura aqui. Uhum. As coisas assim de literatura. E agora a gente está fazendo 10 anos de literatura. Uhum. Então, só lembrar, né, que na próxima semana não tem aula sobre as grandes feriadas. Isso, a gente o último dia é no dia 8, né? Dia 8. Isso, a última sessão no dia 8. Aí eu falo o próximo, que é, na verdade, assim, esse é consequência do que vem agora, né? Que é a passagem do medieval para o moderno, né? E eu estou falando o que no moderno vai para o contemporâneo, né? Mas eu acho que o exercício é bom, né? Para não ficar tão vinculado à questão histórica. Claro. É só isso que eu queria. Legal. Tá bom? Obrigado, Tânia. Bom, imagina, eu é que me adiantei. Porque como eu acho o assunto muito interessante, então já comecei a falar logo. Então, é sempre bom levar a sério, eu dizia, o estranhamento que nós temos como leitores formados numa tradição literária essencialmente diferente daquela que ainda vige no século XVIII, ao abrir uma obra que foi escrita nessa época. Então, não só no caso de Hume, mas no caso de qualquer outro filósofo, né, ocorre esse estranhamento e, em vez de tentar superá-lo ou de tentar promover uma acomodação entre o nosso sentimento de estranheza e o texto que está lá nos desafiando a leitura, eu prefiro justamente insistir nesse estranhamento e, portanto, tornar o desafio da leitura mais instigante ainda. Por quê? Ora, porque as obras literárias redigidas antes da revolução que foi o romantismo, e o romantismo, de fato, foi uma revolução em termos de literatura, não é? Elas são obras, invariavelmente, sem exceção, marcadas por um código milenar de escrita, por um conjunto de regras que vem justamente da retórica clássica, da retórica greco-latina. Greco-latina porque os autores gregos são os autores lidos e os autores latinos são aqueles que sistematizam as regras do falar e do escrever corretamente. São essas regras, tal como foram sistematizadas, por exemplo, por Cícero ou por Quintiliano, na Roma Antiga, aquelas que ainda pautam a arte de escrever, ou seja, pautam as regras de escrever em geral, de todo e qualquer autor que se dedique a essa tarefa,
ainda no século XVIII. Isso quer dizer que esses autores eles utilizam um código de expressão, de estruturação dos seus textos, com o qual nós não estamos familiarizados, o que torna a sua leitura mais interessante ainda do que se fosse apenas a leitura de um filósofo que escreve na nossa língua. Não? Ou seja, além do problema da doutrina filosófica, o que existe nesses autores é o problema de como interpretar a maneira como essa doutrina é enunciada, porque essa maneira condiciona a enunciação e, portanto, dá o molde da doutrina. Porque se a gente tivesse que reduzir de maneira brutal assim, a retórica a um preceito, em termos humeanos, nós poderíamos reduzir a retórica ao seguinte preceito: a imaginação ela tem necessidade, não é, de reconhecer nas suas percepções uma forma. A questão do sentido para Hume é uma questão da forma. Isso quer dizer que um texto, um poema, uma história, um relato, uma fábula de Esopo, qualquer coisa assim, de La Fontaine, um poema épico, então textos curtos, textos longos, textos dissertativos, poéticos, em prosa, qualquer que seja a natureza do texto, esses textos, para que eles tenham um sentido que possa ser identificado inequivocamente pela imaginação, eles precisam se apresentar como sendo dotados de uma forma, quer dizer, de uma intenção. É a intencionalidade que dá o sentido do texto e dá a esse texto a sua forma. Olha, por que eu estou falando disso? Justamente porque a questão que nos interessa na exposição de hoje, que é a questão da linguagem, ela não é abordada por Hume. Então, não existe em Hume uma filosofia da linguagem. Como existe em alguns de seus contemporâneos, por exemplo, em Berkeley, existe uma filosofia da linguagem, em Locke, em Condillac, em Herder. Diversos autores do século XVIII têm um pensamento vigoroso, uma reflexão vigorosa, né, e muito lúcida sobre a natureza da linguagem e a sua relação com as ideias, portanto, qual seria o papel da linguagem na formação do conhecimento. E todos eles concordam que a linguagem tem um papel fundamental na formação do conhecimento. Pois bem, o nosso autor, David Hume, não tem uma filosofia da linguagem, então, em vão, vocês percorreriam o Tratado da Natureza Humana, ou qualquer uma das investigações, ou seus ensaios, à busca de uma teoria humeana sobre os signos linguísticos, sobre a arte. Sobre a arte de escrever tem, mas sobre a natureza do que é a linguagem, não tem. Então, ora, por quê? Justamente porque aqui se explica essa ausência. Ora, os estudiosos de Hume não debatem essa questão, mas eu tenho uma interpretação boa sobre isso. Quer dizer, é boa na minha opinião. E é porque eu considero essa interpretação boa que eu me permito oferecê-la a vocês. Senão, se eu não tivesse uma opinião razoável dela, eu não me arriscaria assim em público. Ora, o que existe em Hume é uma filosofia da arte de escrever. Não existe uma filosofia da linguagem. São duas coisas muito diferentes. Uma coisa é meditar sobre a natureza dos próprios signos que constituem a linguagem, ou seja, desses signos escritos ou não, primordialmente verbais, né? Portanto, é o signo sonoro que constitui a natureza da linguagem. E outra coisa é oferecer uma reflexão sobre as regras de como que devem ser adotadas para se escrever corretamente em cada gênero. E a filosofia é um gênero da arte de escrever. Ora, essas regras, né, elas levam, por assim dizer, a essa constituição do texto como forma. Né? Portanto, é ao adotar determinadas regras cabíveis a um gênero que o escritor
propicia à imaginação alheia o reconhecimento do sentido de um texto qualquer. Então, um texto filosófico ele tem que justificar a forma que ele adota, né, a partir, por exemplo, da índole da questão que é tratada nesse texto. Então, para algumas questões, o poema pode ser mais recomendado que uma dissertação. O ensaio, às vezes, cabe melhor do que um tratado, né? Isso tudo depende do discernimento do escritor. Ora, mas qual é o problema? Então, por que essa meditação sobre, essa reflexão, melhor dizendo, sobre as regras do bem escrever, substituiria em Hume uma filosofia da linguagem? Ora, porque ela é, de fato, não é, a instância que o filósofo encontra para refletir sobre a natureza da linguagem, não como linguagem, senão como produto da imaginação. Então, esse problema de dar forma ao texto, que pode parecer um problema estilístico, acessório, uma espécie de perfumaria dispensável, porque a gente está acostumado a pensar que o que interessa na filosofia são as ideias, são as doutrinas, e não a maneira como elas são colocadas, né? Alguém já disse, por exemplo, que não importa se Aristóteles escreveu em grego ou não. O que importa é o que Aristóteles disse. Ora, mas Aristóteles disse o que ele disse escrevendo e pensando em grego. E aí é justamente que entra a questão para o Hume. Por quê? Porque a própria linguagem, ou, para a gente adotar um termo mais preciso, uma língua, porque a gente ficar falando em linguagem, né, é um pouco abstrato, uma língua, ela surge, né, ela é inventada, ela é criada, ela é produzida. Esses verbos eles não são exatamente sinônimos, eles sugerem ideias um pouco diferentes acerca da origem de uma língua, mas, em todo caso, a existência de uma língua se justifica, sobretudo, como um código, né, de estruturação das representações na imaginação. Então, é preciso ter em mente que as línguas elas existem, em primeiro lugar, oralmente. A existência escrita da língua ela é não só posterior no tempo ao surgimento oral da língua, como ela não é necessária. O código escrito ele não é necessário, tanto é assim que muitas línguas existem sem o código escrito. Aí vocês vão dizer, bom, mas essas línguas são línguas primitivas, etc. e tal. Não, então aí a gente teria que pensar que a língua grega ela existiu primordialmente como uma língua oral, né? O sânscrito antigo também, o sânscrito clássico existiu sobretudo como uma língua oral, né? Os documentos escritos dessas línguas contêm, inclusive, são poucos e contêm uma reflexão, no caso de Platão, isso é evidente, sobre a dor, sobre o quão terrível é transformar uma coisa rica, como uma língua falada, numa coisa morta, que é uma língua escrita. Então, isso é um problema na língua grega, que é uma língua bastante complexa, né? Então, de toda forma, é isso. Uma língua ela existe antes oralmente do que por escrito. Em segundo lugar, ela existe... o suplemento escrito ele não é necessário, ele é contingente, e, portanto, não se deve confundir a natureza da palavra falada e da palavra escrita, uma com a outra, né? São duas coisas um pouco diferentes, e a palavra escrita não esgota de modo algum a essência da linguagem, é um pouco o contrário, né? Quem quiser meditar sobre o que é o falar tem que se deter na oralidade. E é evidente, se nós abrirmos, por exemplo, o ensaio de Hume sobre a arte de escrever, o refinamento e simplicidade na arte de escrever, nós vamos ver que todas as regras de ouro da boa escrita, elas são regras pensadas, calculadas mesmo, no sentido de um cálculo forte, né? Calculadas
para agradar a imaginação, ou seja, para que a imaginação possa representar-se certas ideias, para que ela possa nutrir certas representações com facilidade, ou seja, para que a noção de sentido e de forma seja obtida pela imaginação sem dificuldade e sem obstáculo. E a via para que isso aconteça é justamente falar com a palavra escrita ao ouvido, que é o órgão da leitura. Vocês vão dizer, não, o órgão da leitura é a visão. Não, a visão ela é um órgão, vamos dizer assim, auxiliar do ouvido na leitura, porque, segundo diz o Hume, quem escreve bem, um grande autor, ele é um autor que ele escreveu para ser lido em voz alta. Ou seja, quando você lê o autor em voz alta, você percebe que ele é perfeito. Nós temos a leitura como um hábito solitário e silencioso. Na época de Hume, a leitura ela é social e ela é feita em voz alta, ou seja, os livros eles são raros e escassos, são produzidos em tiragens muito pequenas e são lidos em rodas sociais. Na alta sociedade, que é onde se produz o padrão da língua. E nessa ocasião, ou seja, quando eles são lidos, é que você percebe se o escritor é perfeito ou não. Porque é no ato da leitura em voz alta que a sonoridade, a musicalidade do texto ela aparece. E é por isso que no que muitos consideram ser o gênero superior da arte de escrever, que é a poesia, a ocasião em que a qualidade da poesia é testada e é julgada é justamente na leitura coletiva. Então, nos lançamentos de livros de poesia, costuma-se fazer essa leitura em voz alta. Claro, porque a poesia ela só funciona se for lido em voz alta. Vocês vão dizer, bom, então eu tenho que abrir o Proust e ler em voz alta. Não, o que o Hume está dizendo é o seguinte, é que quando você lê o Proust, seja em francês, seja na tradução do Mário Quintana, para o português, o que acontece é que a sua imaginação ela ouve o texto silenciosamente, porque nela opera uma conjunção do signo visual com o signo verbal, que é esse portador do sentido, da visualidade do texto. Certo? Então, esse texto, eu tenho um livro aqui, não é? E eu tenho que saber pronunciar as palavras que estão escritas nele. É um livro que está escrito em inglês aqui, no caso desse. Não é? Eu tenho que saber pronunciar essas palavras, mas se eu souber pronunciar as palavras, mas não souber concatená-las, a leitura ela simplesmente não vai existir, né? Ela vai ser uma espécie de decifração árdua, quando a ideia do texto é a da fluência, né? É a da produção do sentido à revelia do pensamento. Quer dizer, quando eu estou lendo alguma coisa, eu entendo o que eu estou lendo, sem que eu precise referir os signos visuais e auditivos a uma ideia em particular. Então, se você está lendo, vamos supor, O Vermelho e o Negro, do Stendhal, não é? Ou Educação Sentimental, do Flaubert. A Educação Sentimental é um pouco maior ainda. É um livro de 500, 600, 700 páginas, eu não sei. Né? Ninguém que leu a Educação Sentimental e entendeu o livro teve na sua mente ideias exatamente correspondentes às palavras que estão contidas no livro. A produção do sentido ela não é dada pela referência da palavra à ideia. Ela é dada pela produção de uma ideia pela linguagem. Porque essa referência ela é uma referência sempre geral e imperfeita. Então, quando eu leio o que o Stendhal ou o Flaubert escreveram, eu entendo o que eles estão dizendo, seja em francês, seja em português, seja em inglês, seja em russo, em árabe. Não é?
Não porque a cada palavra eu tenho uma ideia, a cada palavra eu tenho uma ideia, e aí eu ligo essas ideias todas, e aí, portanto, eu digo, eu entendo o que ele diz. Eu compreendo o que está escrito no livro porque eu tenho o hábito dessa concatenação entre os signos que vão produzindo as representações. Então, o caminho é um pouco o contrário. Não é a referência de um signo a uma ideia, é a referência, é a produção da ideia pelo signo. É exatamente isso que acontece na literatura e é exatamente isso que acontece na filosofia. Isso ficar claro pode parecer paradoxal se eu disser isso, por exemplo. Bom, então você está lendo um livro do Bertrand Russell, é isso que acontece? É mais ou menos isso que acontece. Mas que isso é a condição de legibilidade de um texto é o que fica claro na poesia, que é o texto que mais se aproxima do extrato originário da linguagem, que é o extrato oral. Alguém que tente ler um poema, pode ser um epigrama, pode ter 3 linhas o poema. Se você tentar compreender o que o poema diz, vendo o que cada palavra quer dizer e qual é a relação de uma palavra com a outra, você não entende o que o poema diz. Você precisa ler o poema em voz alta e na escansão que é exigida pelo autor ao organizar o texto da maneira como ele organiza. Aí você entende o poema. É por isso que as pessoas acham, às vezes, que poesia é difícil. Porque a gente aprende a ler na escola o texto dizendo, não, bom, o que o texto está dizendo? Está dizendo isto, 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 isso. Você aprende a localizar as ideias no texto. É fundamental localizar as ideias no texto, mas para poder fazer isso adequadamente, você tem que ter primeiro a noção de como o texto produz essas ideias. Que as ideias estão sendo produzidas pelo texto, não é que o texto seja a veiculação de uma ideia. Ele é a veiculação de uma ideia, não porque a ideia está dada lá num cantinho e o autor resgata. Porque quando o autor escreve, ele produz a ideia. E é por isso que quando você tem uma ideia, ela não vale nada enquanto ela não estiver escrita. Não é assim? Você diz, bom, eu tive uma ideia genial, mas eu não sei se ela funciona. Por que você não sabe se funciona? Porque você ainda não deu a ela a concatenação, a estruturação necessária para verificar a validade dessa ideia. Numa carta endereçada ao seu amigo Adam Smith, em 1754, vocês devem saber que uma das obras foi editada numa tradução boa no Brasil recentemente, há uns 3, 4 anos. Lições de Retórica e Belas Letras, do Adam Smith, porque o Adam Smith era um grande estudioso da retórica. E existe, inclusive, toda uma linha de estudo do pensamento econômico do Adam Smith que demonstra mesmo, que a estruturação da ciência econômica nas riquezas das nações é uma estruturação lógico-gramatical. Existe uma lógica na riqueza das nações e essa lógica ela é uma lógica gramatical, no melhor estilo da época em que o Smith escreveu. Então, o Hume escreve uma carta ao seu grande amigo Adam Smith, seu melhor amigo, é o amigo em que o Hume mais confia. Tanto é assim que quando o Hume percebe que vai morrer, ele deixa o legado testamentário dele sob responsabilidade do Smith. E em 58, eu acho, ele escreve ao Smith, entusiasmadíssimo, dizendo assim, olha, você não vai acreditar, eu conheci outro dia em Londres, o Hume ele trabalhou um tempo no serviço diplomático britânico, Então, ele viveu em Londres, ele não gostava de Londres, ele dizia que Londres era uma cidade bárbara. Não era nem aconchegante como Edimburgo e nem civilizada como Paris. Então, ele detestava Londres, mas ele passou um tempo lá e ele disse para o Smith, bom, você não vai acreditar, eu conheci outro dia em Londres um poeta cego. E esse poeta cego era um versificador exímio. Não é?
E eu fiquei me perguntando, como é que um poeta cego pode ser um versificador exímio? Porque as pessoas precisam ver as coisas para saber do que elas estão falando. E um poeta fala de um monte de coisas, né? E um poeta, ele fala de um monte de coisas metaforicamente, ou seja, comparando as coisas entre si. Como é que um poeta sabe, sendo cego, o que ele deve comparar com o quê? Se ele nunca viu o sol poente, a lua, o céu estrelado, a lua reluzente, os prados verdejantes. Esses são os exemplos um pouco idiotas que eu estou dando, mas o Hume não dá nenhum exemplo, mas é isso, né? Ele nunca viu essas coisas. Como é que ele pode fazer um poeminha simpático com isso se ele não sabe do que ele está falando? Ora, diz o próprio Hume, a pergunta é retórica, né? O Hume sabe perfeitamente por que isso acontece. Isso acontece por causa de uma coisa que eu já estudei lá no Tratado da Natureza Humana, que é o seguinte: o que dá propriedade ao discurso, ou seja, o que permite alguém dizer se uma pessoa está dizendo tem sentido ou é nonsense, não é o acesso às coisas, não é comparar a linguagem com as coisas e nem a linguagem com as ideias, não é nem isso. Esse cara, esse poeta cego, ele é bom poeta, chama-se Thomas Blacklock. Depois o Burke vai falar dele também na investigação sobre o sublime, né? Virou uma espécie de grande exemplo para os filósofos ingleses da época, né? Britânicos. Esse Thomas Blacklock é um grande poeta, ele é um bom versificador. Ele não diz é um grande poeta, ele diz é um exímio versificador. Justamente porque ele aprendeu a fazer poesia ouvindo outras pessoas recitarem poesia. Então, os seus amigos recitavam para ele Racine, Corneille, Shakespeare, Milton, os grandes poetas da época, né? E o que ele aprendeu com esses autores? Ele aprendeu justamente o código de combinação entre as palavras. Ele aprendeu a propriedade das metáforas, ou seja, o que combinam com o quê, ouvindo o que os outros poetas fizeram. Ele nunca viu as coisas que ele combina. E, no entanto, ele combina direitinho. E quando você lê, o que acontece? As ideias que ele não tem são produzidas na sua imaginação. Porque o que o cego tem é a ideia da combinatória. É o cálculo da poesia. Essa combinatória é metafórica, metonímica, etc., mas metafórica, basicamente, né? Então ele tem o código poético. Ele sabe como a língua funciona porque ele ouviu a língua sendo falada. Ele não sabe sobre o que a língua está falando. Na maioria dos casos, porque a nossa experiência ela tende a ser, vamos dizer assim, a nossa ilusão de objetividade, de acesso a uma objetividade direta, ela é dada pelo sentido da visão. É o que o Berkeley já falou. A gente acha que tem um mundo exterior, o Berkeley é muito mais radical que o Hume, né? A gente acha que tem um mundo exterior porque a gente tem esse sentido da visão, que é um sentido tolo, que dá essa ilusão da concretude das coisas, né? Então você diz, bom, as coisas estão na minha frente, eu sei que elas existem. Eu sei que você existe porque eu estou vendo vocês. E se eu não estivesse vendo, eu não saberia que vocês existem? Bom, basta eu entrar aqui com os olhos vendados, eu não sei quem está na sala. E, no entanto, se vocês disserem o nome de cada um, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu tenho justamente uma impressão subjetiva da presença de vocês, porque aí eu sei da presença de vocês por um signo que é um signo subjetivo, que é a voz de cada um. Não é? Então, o poeta cego, ele mostra para o Hume, como vai mostrar para o Burke também, e para o Diderot também, que está falando sobre isso na França ao mesmo tempo, justamente isso. A linguagem, uma vez estruturada, ela produz as representações à revelia de um mecanismo de referência direta. E é para isso que ela surge.
Porque se vocês forem no Locke, o Locke vai dizer, bom, essa é a desgraça da linguagem. O Hobbes, o Locke, o Descartes, todos esses dizem. A linguagem é um terror, porque ela funciona à revelia das representações. O que o Hume está dizendo é por isso que ela foi inventada e é por isso que ela é boa. Porque quando uma língua é bem feita, nós não precisamos pensar. A língua pensa por nós. Então, se você quiser aprender a escrever, você tem que fazer o quê? Você tem que dominar a língua e tem que saber o que os outros escritores já escreveram. Você não tem que conhecer o mundo. Quem quiser conhecer o mundo pode conhecer, mas só conhecendo o mundo não vai ser bom escritor. E o conhecimento do mundo geralmente não acrescenta grande coisa, né? Então, o Proust não era uma pessoa vivida, até onde eu sei. O Joyce, né? O Flaubert. Era um formalista, o Flaubert. Então, você não precisa conhecer o mundo para montar uma personagem. Você tem que conhecer literatura para montar uma personagem. Aquela coisa, né? Aquela famosa carta do Rafael, né? Escrita lá em 1500 e pouco, ao Castiglione. Bom, para chegar a uma virgem perfeita, eu olho 25, 30, 40 mulheres belas e isso anima na minha cabeça a ideia da virgem perfeita. Bom, não é mais disso que se trata. Porque o que faz Madame Bovary não é o conhecimento de 40 mulheres pequeno-burguesas frustradas, com ambições ridículas e uma vida pobre, etc. E tal. Não é isso. O que faz essa personagem é o conhecimento de um repertório de personagens. Então, o que faz com que isso opere, vocês vão dizer, bom, na filosofia é assim também? Sim, senhor, sim, senhora. É exatamente assim, porque na filosofia é o conhecimento do repertório, dos argumentos e dos tópicos que vai me dizer sobre o que eu posso falar ou sobre o que eu não posso falar. E é por isso que as pessoas que são ignorantes em história da filosofia e fazem filosofia, elas repetem mecanicamente, de forma grosseira, o que autores tarimbados já disseram há 1.500, 2.000, 2.500 anos atrás, como se fossem grandes novidades. Não é? Então, esses pensadores de meia tigela que a gente encontra por aí, às vezes, são desse tipo. Ah, não, a gente sabe que é assim, que o problema é esse, tal. Bom, mas você já leu Kant? O Kant fala disso. Não é bem, a questão está errada, você não está sabendo formular. Porque o problema ele não é um problema da referência a um objeto, é a produção do sentido. A filosofia depende disso. Se o que um autor está dizendo faz sentido ou não, depende de como ele põe o problema, de como ele lida com os argumentos que são tradicionalmente utilizados para esse problema. Vocês vão dizer, bom, mas e se o problema for novo? O fato do problema ser materialmente novo não significa que ele seja formalmente novo. Se vocês me permitem ser um pouco tomista, já que vai ter um curso de filosofia medieval depois, então já tiro o meu chapéu imaginário ao meu colega José Carlos Estevão. Né? Então, formalmente, os problemas eles estão postos desde sempre. O Goethe dizia, né? Bom, se você ler Platão e Aristóteles, você nunca mais vai conseguir ler filosofia. Porque tudo que foi dito depois foi dito por eles. Mas e o que eles dizem do capitalismo? Nada. O que eles dizem da pintura moderna? Nada. Mas se você for abordar o capitalismo e a pintura moderna filosoficamente, você vai cair nos tópicos que já foram utilizados por esses autores e por outros, por Spinoza, por Descartes, por Kant, Hume, Rousseau, quem vocês quiserem. Né? Então, com isso, o que o Hume está dizendo é que a linguagem ela tem uma dimensão referencial, mas não é isso que esgota a natureza da linguagem e não é a dimensão mais importante. A dimensão mais importante da linguagem é produzir a referência. Tá certo? E é nisso que nós chegamos no nosso querido Wittgenstein, que é um filósofo extraordinário.